Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos nos colocando nesse cenáculo, eis a tua mãe, e vamos nos colocando na presença de Deus, na presença da Virgem Maria, dos anjos, dos arcanjos, São Gabriel e São Rafael e São Miguel, para que eles possam nos ajudar, para que eles possam fechar todas as nossas falhas, todas as nossas aberturas que a gente dá, para que o inimigo não possa atrapalhar a nossa reflexão. Que nesse momento eu quero também pedir ao Espírito Santo para que possa nos conduzir com a sua luz, com a sua paz, com o seu amor, com os seus frutos de discernimento, de sabedoria, para que a gente possa viver realmente a palavra de Deus, viver uma conversão. Seja bem-vindo e seja bem-vinda mais uma vez neste amor do próprio Deus que nos une nesse momento, e viver essa graça e essa misericórdia de ouvir a palavra e de sentir na presença de Deus. Vamos invocar a Trindade Santa no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua divina consolação, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. Vamos nos colocar diante da leitura do livro da 25ª edição, aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora, publicado pelo Padre Gobi, que vai estar na página 687. Não dá para ler esse nome. Alemanha, 13 de maio de 1988. Aniversário da primeira aparição em Fátima. Esses são os tempos. Filhos prediletos, vivei na minha paz. Hoje recordai a minha primeira aparição na pobre cova da Iria, em Fátima. Desci do céu como vossa mãe e rainha. Manifestei em mim a vós no esplendor da minha luz imaculada. Apareci como a mulher vestida do sol, que tem a missão de formar o seu exército para os momentos decisivos da batalha. Esses são os tempos da minha grande luz. Esses são os tempos da oração e da penitência. Ainda hoje, vos convido a rezar especialmente pela conversão dos pobres pecadores, dos ateus e dos afastados. Rezai sempre o Santo Terço. Oferecei orações e sacrifícios pela salvação das almas
porque vos repito ainda hoje que muitas vão para o inferno, por não haver quem reze e se sacrifique por elas. Estes são os tempos da conversão e do retorno ao Senhor. Como mãe, tomo-vos pela mão e conduzo-vos pelo caminho do bem, do amor e da santidade. Obtenho-vos a graça do arrependimento, para que possais viver longe do pecado, do mal e do egoísmo. Que cada dia se torne maior o número dos meus filhos que renunciam ao pecado para seguir pelo caminho da graça de Deus. Que a lei do Senhor seja cada vez mais obedecida e passe em prática. Então muitos dos vossos irmãos vos seguirão pelo caminho do retorno ao Senhor e da salvação. Estes são os tempos da minha paz. Dou o dom da minha paz aos filhos que me escutam e se consagram ao meu coração imaculado. Eu vos levo a viver na paz do coração e da alma. Faço com que permaneceis serenos, mesmo no meio das grandes perturbações. Senti a minha presença materna, sobretudo nos momentos do perigo e da provação. Marco-vos com o meu selo para que possais difundir por toda parte a luz da fé, da santidade e do amor, nestes dias de tensa escuridão. Estes são os tempos da grande misericórdia. O coração de Jesus está para derramar as torrentes do seu amor divino e misericordioso. Chegou a hora da grande misericórdia para o mundo. Ela descerá com o orvalho sobre cada ferida, abrirá os corações mais duros, purificará as almas mergulhadas no pecado, conduzirá os pecadores à conversão e concederá a todos a graça de uma completa renovação. Neste dia do ano mariano, a mim consagrado, convido-vos a viver, convido-vos deixardes penetrar todos pela minha luz imaculada, para que vos possa tornar vós mesmos os meus raios que iluminam a terra mergulhada nas mais profundas trevas, com o sol da pureza e do amor. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Queridos irmãos, Nossa Senhora está falando aqui dos tempos. Esses são os tempos. E esse tempo que ela está falando aqui é o tempo do segundo advento. É o tempo onde o Espírito Santo ele vai vir, ele vai derramar sobre nós toda essa graça, junto com Maria Santíssima, aonde todos nós vamos ver os nossos erros e nós vamos consertá-los, cada um. Nós vamos fazer a conversão, porque a ação do Espírito Santo vai ser profunda em nós. Se nós olharmos direitinho na Sagrada Escritura, como foi o primeiro Pentecoste, que foi com poucos, foi derramado ali mais sobre os apóstolos, que eles saíram e que eles pregaram. E olha só como eles eram. Eles viviam no medo, viviam escondido. Depois que eles receberam, eles saíram e começaram a pregar a palavra de Deus. Veja o que o Espírito Santo fez, principalmente com Pedro.
Pedro e João, eles saíram, eles foram até o templo, eles tinham medo de sair e eles foram até o templo. Não tinha mais medo. Enfrentou os sumos sacerdotes por ter ali curado um aleijado, um coxo. E então eles se alegraram por ser surrado, tiveram ali algumas açoites, eles foram açoitados e eles agradeceram, louvaram e bendizeram ao Senhor. Então esse momento é que vai chegar de uma maneira tão extraordinária como aconteceu com Saulo. Saulo não foi o Espírito Santo, mas foi o próprio Cristo que veio. E olha só o que aconteceu com Saulo. Se transformou em Paulo e se entregou a uma grande conversão, que entregou completamente a sua vida para que os outros pudessem sentir o amor de Deus, pudessem sentir a verdade na sua maneira de viver, na sua vida e no seu cotidiano. E esse momento da graça do Espírito Santo que vai vir é de uma forma ainda que Nossa Senhora coloca aqui mais extraordinária, porque nós não estamos vivendo como eles viviam. Eles ainda viviam um pouco do amor, um pouco da fraternidade, e nós não conseguimos alcançar isso, viver isso. Nós estamos vivendo em um tempo de ódio. E eu não vou dizer aqui, o que eu vou dizer aqui parece que está, só sobre o país, o nosso Brasil, mas não é mundial. O que eu vou colocar aqui para que a gente possa confrontar as verdades daqueles tempos com a verdade agora. Nós estamos vivendo o ódio porque a própria mídia, as próprias redes sociais está fazendo com que a gente odeia. Nós estamos odiando uns aos outros e nós estamos guerreando, matando irmãos. Nós estamos vivendo nenhuma perseguição um pelos outros. Nós não estamos mais querendo no nosso meio homossexual. Nós estamos odiando os homossexuais, as mulheres. Nós estamos vivendo um ódio pelo pobre, pelo mendigo. Nós estamos vivendo um ódio pelo os professores. E assim vai indo tanto ódio, tanta sede de vingança que a gente está tendo, a gente está tendo sede de sangue. Qualquer coisinha está matando. Está vivendo no direito de pegar uma pessoa porque ela é negra e espancar até a morte. Porque ela está devendo espancar até a morte. Quantas violências está acontecendo assim pelo mundo inteiro? É pelo mundo inteiro. A gente não está conseguindo viver o amor e a gente está vivendo um amor pelo ódio. E então fica aqui o que Nossa Senhora está mostrando para nós, esse tempo de oração. Ela está pedindo oração. Ela está falando que lá na Cova da Iria, quando aconteceu a primeira vez, e quando aconteceu o milagre do sol, não pôde ser filmado porque não ainda havia as filmagens. Não teve como filmar. Mas relatos de fatos verídicos aconteceu e Nossa Senhora mostrou algo que nós precisamos fazer, porque naquele tempo, aquele povo, um povo ali, aquele país estava em guerra e era preciso fazer oração. Aquele povo estava vivendo o ódio, vivendo um egoísmo,
vivendo um egocentrismo, vivendo de uma maneira que queria mostrar o seu poder que era mais do que o outro, que era soberano do que o outro. E assim Nossa Senhora pede para que pudesse ser feita oração, orai, orai e fazer penitência para a conversão daquelas pessoas. Para que o amor chegasse ao coração daqueles que estavam odiando, para que o amor chegasse aos corações daqueles pecadores, seja eles ateus, seja eles de qualquer outra crença religiosa. E é esse momento hoje que a gente está vivendo, que a gente está sempre odiando. E Nossa Senhora está pedindo para amar. Por isso que nós precisamos nos juntar em oração e orar pelo Brasil e pelo mundo, para que cabe essa sede de sangue, esse ódio todo. Vamos desmentindo as pessoas que estão se odiando, estão levando ódio, e vamos nos falar da verdade, que é o amor de Cristo Jesus por cada um de nós. Estão odiando os presos, os presidiários, porque estão achando que eles não têm uma nova chance, eles não merecem. Então estão colocando eles em um paredão para ser mortos, para ser descartados. Essas pessoas têm família. Olhai pelas famílias dessas pessoas e olhai para que a gente possa ver que eles merecem uma segunda chance. Se Deus deu para nós, quantas chances Deus deu para nós? Deus deu para mim. Se eu me colocar, quantas chances Deus me deu novamente de eu me colocar diante da presença dEle? Foi muitas, eu não consigo contar. Agora, por que eu vou então descartar uma pessoa que fez algo errado só porque ele não fez igual eu fiz? O que eu fiz foi agravar a Deus, mas a pessoa agravou a sociedade e ela foi presa, ela pagou pelo seu erro e ela merece uma segunda chance de vida. Vamos orar para que a conversão aconteça. Mas a gente precisa nos colocar diante de Nossa Senhora com o texto na mão e fazer penitência, porque se a gente não fazer isso, a conversão não aparece, a conversão não acontece, e muitas almas estão indo para o inferno, assim como ela mostrou para aquelas 3 crianças como era o inferno. Então vocês vão me desculpando aí que hoje merece uma atenção maior aqui, esse momento, e possa ficar um pouco mais longo, porque a gente precisa mergulhar nesse tempo que Maria Santíssima está mostrando. Tudo isso vai passar, porque ela vai vir junto com Maria Santíssima a ação do Espírito Santo e mostrar para nós todos os nossos erros. Mas antes disso, eu quero que você se junte a mim no exército de Maria. Vamos nos colocando para a conversão de muitas pessoas, assim como ela está pedindo, para que nós seja o tempo de paz, o tempo de luz, que a luz vai brilhando no coração das pessoas e as pessoas vão sentindo a presença de Deus, e as pessoas vão se convertendo através das nossas orações, através da nossa súplica, através das nossas penitências. E assim a gente vai se erguendo em exército com Maria Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Agora nós vamos partir para o Catecismo da Igreja. Para quem é católico, que tenha o Catecismo da Igreja, ou que não tenha o Catecismo da Igreja, a gente vai ver aqui no resumo dos parágrafos 619, 620 e 621. Eu vou colocar até o 623 e vou ler aqui bem rapidinho.
Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Nossa salvação deriva da iniciativa de amor de Deus para conosco, pois foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. Foi Deus que em Cristo reconciliou o mundo consigo. Jesus ofereceu-se livremente por nossa salvação. Esse dom, ele o significa, é a realeza por antecipação durante a única ceia, isto é, meu corpo que será dado por vós. Nisto consiste a redenção de Cristo. Ele veio dar a sua vida em resgate por muitos. Isto é, amou os seus até o fim, para que sejais libertados da vida fácil que herdaste de vossos pais. Por isso, por sua obediência de amor ao Pai até a morte de cruz, Jesus realizou sua missão expiadora do servo. Então, se Jesus ele veio para amar todos e principalmente aquele que o mundo agora, que nós estamos odiando, ele veio exatamente para aqueles que nós estamos tendo sede de morte, nós estamos condenando. Ele veio para eles. Ele veio mostrar o seu amor. Ele doou. Eu não sei nem como dizer. São poucas as minhas palavras por tamanho amor que Deus fez por cada um de nós. Se nós pudéssemos sentir pelo menos um pouquinho, um mínimo do mínimo, um grãozinho, como se fosse um grãozinho de areia em alto mar. Se a gente pudesse sentir esse grãozinho de areia do amor de Deus em alto mar, olha só o que é o mar para um grão de areia. Se a gente pudesse sentir esse amor de Deus, a gente mudaria, a gente converteria de uma maneira extraordinária. E isso vai acontecer quando vir o segundo Pentecostes, o tempo do Pentecostes. Mas enquanto ainda não chega, olha só o que a igreja, o que a palavra vai nos ensinando, o que a palavra vai nos mostrando, que os pecadores são amados pelo próprio Jesus Cristo. Esses pecadores que nós achamos que nós não somos, nós somos também pecadores. Esses pecadores que a gente tem sede de morte, tem sede de sangue por eles, estamos odiando. Jesus o ama assim como Ele ama cada um de nós. Ele quer a salvação deles assim como Ele quer a nossa. Não desperdiçamos a nossa salvação odiando quem Deus ama. Se nós odiar quem Deus ama, nós perderemos a nossa salvação. E assim a gente vamos vivendo nesse caminhar com a igreja, mas um caminhar na sua profundeza, que é Cristo Jesus. Não adianta eu querer andar com a igreja de uma maneira parcial, de uma maneira onde a igreja possa me ensinar somente as coisas belas, as coisas bonitas. Não. Possa me ensinar com puxão de orelha, possa me ensinar com exortação, e eu tenho que me converter ouvindo o que a igreja me ensina, me educa na minha fé. Eu preciso caminhar com a igreja. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo do 25 ao 37,
Vamos proclamar a palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldades, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lê? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho quando viu o homem. Seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramou óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto. E mais, tiveste gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faça a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui então está um trecho em que a gente possa ver o Evangelho, o que está acontecendo hoje. Nós, por conhecer alguma palavra, nós por acharmos que somos católicos, nós acharmos que somos um povo já salvo por ir à Santa Missa, mas nós não colocamos a palavra de Deus em prática. Assim como aquele fariseu queria colocar Jesus em dificuldades, colocando para Jesus uma situação em que ele se achava conhecedor, mas não colocava em prática. Mesmo assim somos nós estamos achando que ser cristão é apenas ir à igreja, é apenas ouvir as palavras. Ser cristão é colocar ela em prática. Por isso que Jesus usa o samaritano, porque o samaritano naquela época era um inimigo mortal dos judeus. Porque os samaritanos, ele eram judeus. Os samaritanos foi um tempo do rei Salomão, quando ele morreu e deixou para os seus 2 filhos, para o seu filho, o trono, e aí houve a divisão do reino do sul e do reino do norte, aonde o samaritano em maior grupo ficou com o reino do norte, se não me engano. Então eles eram judeus. Houve essa separação, houve essa briga, e também houve ali momentos em que o pecado tomou conta do samaritano de tal forma que eles começavam a venerar tantos deuses, adorar tantos deuses. Mas o rei Salomão também fez isso. Como julgar essas pessoas? Se o rei Salomão fez bastante templo para os deuses pagãos, se ele casou com tantas mulheres pagãs, por que estava errado os samaritanos?
E que erro tinha nos samaritanos e não tinha no rei Salomão? Porque o rei Salomão pediu sabedoria a Deus? Porque o rei Salomão foi o mais sábio de todo o reino? Porque a sabedoria não era dele, a sabedoria era de Deus. Veio de Deus. Mas ele errou tanto como os samaritanos. Então é esse momento que Jesus nos coloca. Estamos tanto errados quanto os pecadores, quanto os que a gente critica, o que a gente acaba vendo aí sendo vítimas, sendo mortos por tamanha violência. E aí a gente vê, eu não vou nem citar novamente, mas em nossos corações a gente possa sentir um pouco de amor por essas pessoas. Em nossos corações a gente possa pedir o Espírito Santo para iluminar verdadeiramente a nossa mente e o nosso maneira de ver o outro nos nossos olhos. Será que eu posso enxergar o outro com o olho de Deus? Com o olho de Jesus Cristo? Eu posso olhar pelo pecador, o mais miserável, o mais cruel de todos os tempos. Eu posso olhar para ele como o olhar de Cristo Jesus, que veio e morreu e se entregou por cada um deles, cada um de nós. Será que eu posso olhar com um olhar de misericórdia? Assim como o samaritano teve misericórdia e compaixão e acolheu sem saber quem era. É dessa forma que Jesus vem nos ensinar. Olhai para nós mesmos, olhai por esses tempos que está aí tão cruel, para que a gente possa mudar. É preciso viver a palavra. A palavra precisa ser vivida, fazer isso. Jesus está dizendo que não podemos amar o próximo que a gente conhece, o nosso irmão que a gente conhece, que a gente vê. Se a gente não consegue amar eles que a gente vê, como a gente vai amar a Deus que a gente nunca vê Deus? Sem amor ao próximo, a gente nunca consegue ter a presença de Deus em nosso lar, em nossa casa, em nosso coração. Porque o próprio Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de amor, está cheio de misericórdia, está Deus nele. Se o seu coração está cheio de ódio, cheio de arrogância, cheio de imprepotência, Deus não está nele. Deus habita no amor, porque Deus é amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que para sempre seja louvado. Você que chegou até aqui, a gente partilhou tanto a mensagem de Nossa Senhora como o livro do Catecismo da Igreja Católica, é a Palavra de Deus. E nós vamos pedindo a você que, meu muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui. Se querer aí dar o seu joinha, se querer comentar, se fique à vontade para comentar, para se colocar também, para se posicionar. Olha, eu acho isso, eu vivo isso, sabe, é muito bom, porque você vai também sendo um evangelizador, dando oportunidade às pessoas a se sentirem também na presença de Deus e a também se expressar o amor de Deus em nossas vidas e na vida de muitos. Louvado sempre seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que para sempre seja louvado. Vamos então para o final desse momento. Consagração a Nossa Senhora. Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo, seremos testemunha da sua ressurreição. Por Ele seremos levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém.
A oração da medalha de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Que a graça de Deus seja derramada sobre nós pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, nossa Mãe, Rainha, que ela possa enviar os seus anjos e arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, para cuidar dos vossos filhos. E que desça sobre nós a vossa luz e que permaneça para sempre. Derrama sobre nós a vossa graça, a vossa misericórdia, com todo o teu poder, o Senhor que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém. Até um próximo encontro.